Para essas 6 pessoas, traição e injustiça se tornaram o catalisador para uma vingança mortal. De parcerias de negócios que deram errado a traições familiares, estas são as histórias de pessoas que escolheram o assassinato como sua forma definitiva de vingança. Era 14 de outubro de 2015, e a noite de outono lançava longas sombras sobre uma marina privada em Seattle, onde empresários locais e investidores se reuniam para seu evento mensal de networking. Os cais estavam animados com o tilintar de copos e conversas discretas, enquanto os convidados celebravam mais um trimestre de sucesso. Trevor Blackwood ajustou seu terno de grife enquanto se misturava à multidão em seu iate de 18 metros, seu sorriso confiante mascarando meses de ansiedade crescente. Aos 42 anos, o bem-sucedido empreendedor de software havia construído sua reputação com base em inovação e confiabilidade. Mas por trás da fachada, havia crimes financeiros que ameaçavam destruir tudo. Sua empresa de software havia se tornado uma das startups mais promissoras de Seattle, mas Trevor estava secretamente desviando fundos para contas offshore há mais de 2 anos. O ex-sócio de negócios de Trevor e amigo de infância, Daniel Rodrigues, havia descoberto o desfalque 6 meses antes, quando inconsistências levaram a uma auditoria devastadora. A traição custou a Daniel suas economias de vida, casa, casamento e a custódia de seus 2 filhos pequenos. Daniel confiava completamente em Trevor, chegando a assinar uma procuração temporária enquanto estava hospitalizado para uma cirurgia, uma decisão que Trevor usou silenciosamente para acessar as contas da empresa. A descoberta levou Daniel a uma espiral de depressão e raiva. Forçado a morar em seu carro após perder a casa, ele trabalhava em empregos humildes enquanto seu ex-parceiro continuava vivendo no luxo. Por 8 meses, Daniel vinha planejando sua vingança, estudando as rotinas de Trevor e descobrindo que ele organizava reuniões no clube de iates na segunda terça-feira de cada mês. Daniel conseguiu um emprego na empresa de catering que atendia aos eventos, trabalhando em empregos legítimos por meses para estabelecer uma cobertura enquanto fantasiava sobre confrontar o homem que destruiu sua vida. Naquela noite, Daniel chegou vestindo o uniforme de catering, seu rosto escondido sob um boné de beisebol, enquanto carregava bandejas pela multidão. Ele observou Trevor por mais de 1 hora, esperando o momento perfeito em que seu ex-parceiro estaria sozinho. A oportunidade surgiu quando Trevor subiu ao convés superior do iate para uma chamada telefônica privada. Segundo a confissão posterior de Daniel aos investigadores, ele subiu as escadas estreitas, com o coração batendo forte, enquanto se preparava para o confronto que havia ensaiado inúmeras vezes. Quando Trevor terminou a chamada e se virou, o choque do reconhecimento foi imediato. Daniel revelou extratos bancários e registros de transferências, provando a extensão dos crimes financeiros de Trevor. A surpresa de Trevor rapidamente se transformou em arrogância ao descartar as acusações de Daniel e ameaçar prendê-lo por invasão. A resposta insensível desencadeou algo primal em Daniel, que avançou sobre seu ex-amigo com anos de raiva reprimida. Os 2 homens lutaram violentamente perto da grade do iate, sua briga escondida dos convidados da festa abaixo. Durante a luta, Trevor perdeu o equilíbrio e caiu para trás sobre a grade, mergulhando 4,5 metros nas águas escuras de Puget Sound. Daniel observou em silêncio atordoado enquanto Trevor debatia-se na água fria, pedindo ajuda que Daniel escolheu não fornecer. Em poucos minutos, Trevor havia desaparecido sob a superfície. Daniel voltou calmamente às suas tarefas de catering. O som do mergulho passou despercebido em meio à música e conversa dos barcos próximos, e quando alguém percebeu que Trevor estava desaparecido, quase 1 hora havia se passado. Câmeras de segurança capturaram Daniel saindo ao final do turno, mas a morte foi inicialmente considerada afogamento acidental. A culpa consumiu Daniel nas semanas seguintes, levando-o a enviar dicas anônimas que direcionaram os investigadores de volta aos crimes financeiros de Trevor. Quando a polícia rastreou os e-mails até o computador de trabalho de Daniel, ele confessou, dizendo que a morte de Trevor não lhe trouxe satisfação. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. Era 7 de junho de 2016, e o calor do verão em Nashville atingiu 89 graus, enquanto a indústria musical da cidade se preparava para mais uma noite agitada. No bairro rico de Belmead, casas imponentes descansavam silenciosamente atrás de gramados bem cuidados e portões de ferro forjado. Sarah Morrison estava em sua cozinha de granito, preparando cuidadosamente a refeição favorita do marido. Suas mãos firmes, apesar da magnitude do que estava prestes a fazer. Aos 45 anos, a ex-enfermeira registrada havia passado 15 anos casada com Bradley Morrison, um bem-sucedido produtor de música country, cujas infidelidades finalmente a levaram além do ponto de ruptura. Seu histórico médico lhe deu acesso a conhecimentos que a maioria das esposas desprezadas nunca poderia obter. A descoberta de Sarah sobre os casos de Bradley começou 3 meses antes, quando ela encontrou mensagens explícitas no telefone dele. As evidências revelaram um padrão de traição envolvendo várias mulheres da indústria musical. Bradley estava usando suas contas conjuntas para financiar presentes caros e escapadas de fim de semana com suas amantes, gastando o dinheiro que Sarah ajudou a ganhar através de sua carreira de enfermagem. A traição foi devastadora, mas a resposta de Sarah foi metódica.
Ela passou semanas documentando evidências enquanto fingia trabalhar no casamento deles, pesquisando secretamente compostos difíceis de detectar durante os turnos noturnos em um hospital de Nashville. Ela obteve o composto por meio de uma compra anônima online, posteriormente rastreada até uma conta registrada na residência. Seu conhecimento farmacêutico forneceu a arma perfeita. De acordo com sua confissão posterior, Sarah havia escolhido uma neurotoxina de ação lenta que imitaria sintomas de ataque cardíaco difíceis de detectar em autópsias padrão. Ela praticou o tempo e a dosagem por semanas, calculando a quantidade exata necessária para garantir a morte de Bradley enquanto evitava suspeitas. Naquela noite, ela serviu a Bradley seu jantar de aniversário com seu vinho favorito, no qual havia misturado o composto. Registros de chamadas e carimbos de data e hora mais tarde confirmaram o tempo que Sarah descreveu. Ela ficou com ele por cerca de 30 minutos enquanto ele começava a mostrar sinais de desconforto. Bradley aparentemente atribuiu suas dores no peito ao estresse do trabalho e falou sobre seu último projeto de gravação, sem saber que sua esposa estava orquestrando sua morte. Sarah expressou preocupação e sugeriu que ele descansasse, mantendo a compostura enquanto sua condição piorava. Registros mostram que ela esperou 12 minutos antes de ligar para o 911, garantindo que os paramédicos chegassem tarde demais. Quando os socorristas entraram, ela estava realizando RCP e fornecendo detalhes médicos com precisão profissional. Bradley foi declarado morto 45 minutos depois. Os resultados iniciais indicaram parada cardíaca, mas a toxicologia ampliada, solicitada após os examinadores notarem marcadores incomuns nos órgãos, detectou vestígios de um composto raro que afeta o coração. O histórico médico de Sarah inicialmente a tornava improvável, mas sua documentação dos assuntos de Bradley forneceu um motivo claro quando a polícia vasculhou o computador deles. Os investigadores associaram uma compra online rastreada até a residência com resíduos microscópicos recuperados do decantador e confrontaram Sarah com as provas. Ela confessou, explicando que queria que Bradley experimentasse a mesma traição que ela sentiu. Sarah foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sem demonstrar remorso. Era 18 de março de 2014 e o sol da tarde de primavera brilhava intensamente no estacionamento asfaltado de uma escola secundária em Phoenix, onde a temperatura já havia atingido 95 graus. O extenso campus estava vazio, exceto por alguns carros pertencentes a professores e alunos que participavam de atividades extracurriculares, criando o cenário perfeito para uma confrontação que vinha se formando há mais de 2 anos. Nathan Williams estava sentado em seu Honda Civic desgastado, observando a entrada principal da escola através de óculos escuros enquanto esperava seu alvo aparecer. Aos 16 anos, o quieto aluno do 2º ano havia suportado o bullying implacável de Kyle Henderson, um popular aluno do último ano, cujo tormento havia escalado de abuso verbal para violência física e humilhação pública. As notas de Nathan haviam caído, sua vida social havia desaparecido e sua saúde mental havia se deteriorado a ponto de a vingança parecer sua única opção. A campanha de bullying de Kyle havia começado durante o 1º ano de Nathan, começando com xingamentos antes de evoluir para assédio sério. Kyle recrutou outros estudantes para participar, criando vídeos de Nathan sendo empurrado e humilhado, que foram postados nas redes sociais para toda a escola ver. A tortura psicológica foi sistemática e cruel, projetada para isolar Nathan completamente de seus colegas. Os pais de Nathan haviam contatado repetidamente os administradores da escola, mas suas reclamações foram ignoradas ou resultaram em intervenções ineficazes que apenas pioraram o comportamento de Kyle. As políticas anti-bullying da escola existiam no papel, mas raramente eram aplicadas, deixando os alunos vulneráveis à própria sorte. O fracasso do sistema havia levado Nathan a pensamentos cada vez mais sombrios sobre vingança. Nos últimos 6 meses, Nathan havia silenciosamente coletado peças e montado um dispositivo explosivo improvisado rudimentar, uma arma que os investigadores descreveram mais tarde em termos forenses vagos. Ele havia ensaiado o timing e ajustado o plano aos ritmos da escola. Em vez de colocá-lo no meio de um almoço lotado, Nathan havia posicionado o dispositivo durante um momento mais tranquilo, mais cedo naquele dia, quando o local estava praticamente vazio. A bomba detonou quando Kyle voltou para sua caminhonete, a explosão destruiu o veículo e o matou instantaneamente. A bomba foi projetada para detonar quando Kyle ligasse o motor. Com base nas imagens de vigilância e na confissão posterior de Nathan, os investigadores determinaram que Kyle entrou em seu caminhão pouco antes das 4 horas da tarde. Momentos após a ignição ser acionada, uma explosão irrompeu debaixo do veículo, destruindo-o instantaneamente e matando Kyle no impacto. A explosão quebrou janelas no prédio da escola próxima e danificou vários veículos, criando um caos que trouxe os socorristas correndo para o campus. Testemunhas relataram posteriormente ter visto Nathan deixar a área logo após a explosão. Ele foi preso 3 horas depois em sua casa, onde a polícia encontrou uma carta de confissão detalhada em sua mesa. Nathan foi acusado como adulto de assassinato premeditado. A escola enfrentou intensa pressão por sua falha em lidar com o bullying repetido, e os pais de Nathan posteriormente entraram com processos que expuseram a negligência da administração.
Era 3 de dezembro de 2017, e a noite de inverno trouxe uma escuridão precoce ao centro de Chicago. O distrito financeiro da cidade já estava vazio, deixando um edifício de escritórios de 40 andares quase deserto, exceto por alguns guardas e funcionários trabalhando até tarde. David Park estava sentado em seu carro alugado na garagem subterrânea do prédio, suas mãos tremendo tanto pelo frio quanto pela adrenalina correndo em suas veias. Aos 38 anos, o ex-gerente de contabilidade passou os últimos 8 meses planejando sua vingança contra Patricia Wells, a diretora de recursos humanos que destruiu sua vida ao expor seu desfalque e garantir sua acusação criminal. O mundo de David desmoronou quando Patricia descobriu seu roubo de fundos da empresa, levando à sua demissão, prisão e perda de tudo o que ele havia trabalhado para construir. O desfalque de David começou pequeno, com ajustes menores em relatórios de despesas e retiradas de caixa pequeno que ele justificava como compensação por sua posição mal remunerada. Ao longo de 2 anos, os montantes haviam crescido à medida que David se tornava mais confiante em manipular os sistemas financeiros da empresa. Ele estava roubando aproximadamente $2.000 por mês, dinheiro usado para manter seu estilo de vida e sustentar os gostos caros de sua família. A descoberta de Patricia foi minuciosa e devastadora, revelando não apenas crimes recentes, mas um padrão de manipulação financeira que remontava ao primeiro ano de David. A investigação dela descobriu recibos falsificados, pagamentos a fornecedores falsificados e transferências não autorizadas, totalizando mais de $50.000. Patricia apresentou as evidências aos executivos da empresa com precisão clínica. As acusações criminais que se seguiram destruíram o casamento de David, custaram-lhe a casa e deixaram-no desempregado e sem possibilidade de emprego. Sua esposa levou os filhos e mudou-se para o outro lado do país, citando a vergonha que David trouxe para a família. David estava vivendo em um motel barato há meses, fazendo bicos e planejando vingança contra a mulher que expôs seus crimes. David vinha estudando os sistemas de segurança da torre e as rotinas de Patricia por semanas, descobrindo que ela frequentemente trabalhava até tarde nas noites de domingo, quando o prédio estava quase vazio. De acordo com imagens de vigilância e evidências recuperadas, David usou um uniforme de segurança falso para ganhar acesso à garagem subterrânea. Imagens posteriormente revisadas pelos investigadores mostraram o BMW prateado de Patricia entrando em sua vaga reservada perto do banco de elevadores. David se aproximou enquanto ela juntava seus pertences, seu crachá falso visível enquanto ele alegava que havia relatos de atividade suspeita. Os investigadores notaram que Patricia pareceu momentaneamente hesitante, mas não percebeu que ele estava armado. As câmeras do prédio e os registros telefônicos de Patricia confirmaram que David a forçou a entrar no elevador sob a mira de uma arma, pressionando o botão para o 23º andar, onde ficava seu escritório. Durante o tenso trajeto, ele a instruiu a ligar para a família enquanto mantinha a arma apontada para sua cabeça. O áudio recuperado da ligação capturou a voz calma de Patricia enquanto tentava não alarmar o marido. Registros de segurança e imagens do corredor reconstruíram a sequência seguinte. David levou Patricia para o escritório dela e a forçou a sentar-se à sua mesa enquanto ele desabafava sobre sua acusação e o colapso de sua família. Patricia manteve-se calma, ocasionalmente tentando argumentar com ele. Quando os guardas responderam a relatos de gritos do 23º andar, David entrou em pânico e disparou 2 vezes antes de fugir em direção à escada. Imagens de câmeras corporais da polícia e relatórios do incidente indicaram que os policiais encurralaram David entre o 15º e o 16º andares, onde ele virou a arma contra si mesmo em vez de se render. Ambas as vítimas morreram devido aos ferimentos, encerrando uma cadeia de eventos que começou com a decisão de David de roubar de seu empregador. A investigação, posteriormente, expôs sérias fraquezas no sistema de controle de acesso da torre e resultou em processos judiciais contra a empresa de gestão do edifício e o ex-empregador de David. A família de Patricia criou uma fundação para apoiar a prevenção da violência no local de trabalho. Era 29 de agosto de 2013 e o calor do final do verão em Austin atingiu 102 graus, enquanto o vibrante distrito do centro da cidade se preparava para mais uma noite movimentada de jantares e entretenimento. A popular cena de restaurantes ao longo da South Congress Avenue atraía tanto moradores locais quanto turistas, criando uma atmosfera agitada que mascarava o drama mortal prestes a se desenrolar no estacionamento de um dos estabelecimentos. Helena Vasquez estava sentada em seu carro do outro lado da rua de um restaurante no centro, observando através das janelas escurecidas, enquanto seu ex-namorado, Cameron Rodrigues, trabalhava em seu turno noturno como gerente do restaurante. Aos 27 anos, Helena estava consumida por pensamentos de vingança há 6 meses, desde que descobriu o caso de Cameron com sua irmã mais nova, Maria, uma traição que destruiu não apenas seu relacionamento de 3 anos, mas também sua relação com a família. A descoberta levou Helena a uma espiral de depressão e raiva que a terapia não conseguiu resolver. O caso de Cameron com Maria continuou por mais de 1 ano antes de Helena descobri-lo. Segundo declarações posteriores da família, os dois se encontravam frequentemente no apartamento de Helena enquanto ela trabalhava em seus turnos de enfermagem.
Membros da família disseram aos investigadores que a confrontação que se seguiu foi acalorada e levou a uma ruptura permanente dentro da casa. Após a descoberta, Helena se afastou tanto do parceiro quanto da família. Declarações de parentes descreveram como Maria, que antes era sua confidente mais próxima, manteve contato com os pais enquanto Helena se afastou completamente. Quando Maria mais tarde anunciou sua gravidez do filho de Cameron, registros familiares mostram que os pais decidiram apoiá-la, deixando Helena isolada. Registros do tribunal mostram que Helena estava consultando um terapeuta e foi prescrita antidepressivos durante esse período. Recibos de compra e registros de uso confirmam que ela comprou legalmente um revólver calibre 38 e praticou em um estande de tiro local por várias semanas. Amigos mais tarde disseram aos investigadores que ela afirmou estar aprendendo autodefesa. Os investigadores encontraram anotações de planejamento e mensagens indicando que ela pretendia confrontar Cameron em público. Evidências e depoimentos de funcionários estabeleceram que Cameron normalmente saía do restaurante por volta das 10 horas da noite durante a semana com uma recepcionista chamada Jessica. Essa rotina previsível deu a Helena repetidas oportunidades de observar e planejar sua abordagem. Naquela noite, depoimentos de testemunhas e imagens de segurança confirmaram mais tarde que Helena esperou no estacionamento do restaurante até que Cameron e Jessica saíssem do prédio, rindo e de mãos dadas, enquanto caminhavam em direção ao carro de Cameron. Helena se aproximou deles com o revólver escondido em sua bolsa. Imagens mostraram ela avançando e sacando a arma momentos depois. Cameron pareceu notá-la e se colocou na frente de Jessica quando a confrontação começou. Helena disparou 6 tiros, atingindo Cameron 4 vezes no torso. Jessica gritou, e os clientes próximos se esconderam atrás dos carros estacionados. Quando a arma ficou vazia, Helena a colocou no chão e sentou-se na calçada, permanecendo lá até a chegada da polícia minutos depois. Ela foi presa sem resistência e, posteriormente, declarou-se culpada de homicídio em primeiro grau, expressando remorso pelo assassinato, mas afirmando no tribunal que a raiva pela traição havia motivado suas ações. Jessica precisou de terapia extensa para lidar com o trauma de testemunhar o tiroteio, enquanto a família de Helena foi ainda mais despedaçada pela revelação de que o caso de Maria havia levado ao assassinato. Helena foi condenada à prisão perpétua, onde continua a cumprir sua sentença, enquanto a família de Cameron luta para entender como uma disputa de relacionamento poderia ter escalado para uma violência tão mortal. O restaurante onde Cameron trabalhava instalou uma placa memorial em sua homenagem e implementou novas medidas de segurança para proteger sua equipe de incidentes semelhantes. Era 11 de fevereiro de 2018, e a neve de inverno em Denver havia criado condições de condução perigosas por toda a cidade, com gelo negro cobrindo as estradas onde Emma Williams, de 8 anos, havia sido atropelada e morta 6 meses antes. A interseção da rua Maple com a 15ª Avenida havia se tornado um santuário de flores e ursinhos de pelúcia, um lembrete constante para Robert Williams da filha que ele havia perdido e da justiça que lhe havia sido negada. Robert estava sentado em sua caminhonete do lado de fora do Murphy's Tavern, observando através do para-brisa embaçado, enquanto Jonathan Pierce comemorava seu 34º aniversário com amigos dentro do bar mal iluminado. Aos 41 anos, o pai enlutado havia passado todos os dias desde a morte da filha planejando este momento. Testemunhos no tribunal e avaliações psicológicas descreveram mais tarde Robert como obcecado pela injustiça percebida da sentença branda de 18 meses que Jonathan havia recebido pelo acidente de atropelamento que destruiu o mundo de Robert. Os registros do tribunal mostram que as acusações foram reduzidas depois que os advogados de defesa argumentaram que o alcoolismo de Pierce exigia tratamento em vez de encarceramento. Relatórios policiais e depoimentos de testemunhas confirmaram posteriormente que o BMW de Pierce atingiu Emma enquanto ela atravessava a Maple Street em uma manhã de terça-feira, enquanto caminhava para a escola em seu trajeto habitual, um caminho que ela havia feito com segurança centenas de vezes antes. Jonathan estava dirigindo para casa após uma noite inteira bebendo, quando seu veículo atingiu Emma a 45 milhas por hora, lançando seu pequeno corpo a 30 pés em uma cerca de arame. Robert estava andando atrás de Emma, planejando surpreendê-la com uma visita para o almoço na escola, e assistiu impotente enquanto sua filha morria em seus braços, enquanto Jonathan fugia do local. A investigação rapidamente identificou Jonathan através das descrições das testemunhas e dos danos em seu veículo, mas a riqueza e as conexões de sua família influenciaram todos os aspectos de sua acusação. Jonathan cumpriu apenas 14 meses em uma instalação de segurança mínima que se assemelhava mais a um clube de campo do que a uma prisão. Robert compareceu a todas as audiências do tribunal, assistindo incrédulo, enquanto o sistema de justiça falhava com sua filha. O casamento de Robert desmoronou sob o peso do luto e da raiva, com sua esposa, Sarah, incapaz de lidar com sua obsessão por vingança e sua queda no alcoolismo. Ela se mudou para a Califórnia com o filho sobrevivente, deixando Robert sozinho na casa, onde o quarto de Emma permanecia exatamente como ela o deixou.
Robert tinha perdido o emprego como chefe de construção devido à sua bebida e comportamento errático, passando os dias pesquisando as atividades de Jonathan e planejando sua vingança. Investigadores mais tarde encontraram anotações de vigilância e registros telefônicos, confirmando que ele havia rastreado os movimentos de Pierce por semanas antes do assassinato, aprendendo suas rotinas e esperando a oportunidade perfeita para confrontá-lo. Jonathan havia retornado ao seu estilo de vida anterior de bebedeiras e festas após sua libertação da prisão, sem demonstrar remorso aparente pela morte de Emma. Naquela noite, Robert esperou no estacionamento da taverna até que Jonathan saísse sozinho, cambaleando um pouco por causa do álcool que havia consumido durante a celebração de seu aniversário. Robert aproximou-se dele com uma chave de roda escondida atrás das costas, seu coração batendo forte enquanto se preparava para vingar a morte de sua filha. Quando Jonathan viu Robert se aproximando, não demonstrou reconhecimento ou preocupação, tratando o encontro como um pequeno incômodo. Robert confrontou Jonathan sobre a morte de Emma, mostrando-lhe fotos do funeral de sua filha e descrevendo o impacto da perda em sua família. Segundo a confissão posterior de Robert, Pierce desconsiderou suas acusações e disse-lhe para seguir em frente, desencadeando o ataque. Testemunhas em veículos próximos relataram ter ouvido gritos momentos antes do início do ataque. Robert começou a bater em Jonathan com a chave de roda enquanto gritava o nome de sua filha. Robert continuou o ataque muito depois de Jonathan ter parado de se mover, sua dor e raiva se manifestando em uma fúria de violência que deixou o corpo de Jonathan quase irreconhecível. Quando sua raiva finalmente se esgotou, Robert sentou-se ao lado do corpo e ligou para o 911, confessando o assassinato enquanto esperava a chegada da polícia. Robert foi condenado a 15 anos de prisão, com o juiz reconhecendo as circunstâncias emocionais que levaram ao crime, ao mesmo tempo que condenava a justiça pelas próprias mãos. O caso dividiu a opinião pública, com muitos simpatizando com a dor de Robert, enquanto outros condenaram sua decisão de fazer justiça com as próprias mãos. A história de Emma tornou-se um ponto de mobilização para leis mais rigorosas contra dirigir embriagado e defesa dos direitos das vítimas, garantindo que sua morte não fosse esquecida. Obrigado por assistir. Clique no próximo vídeo para descobrir mais histórias chocantes sobre quando a vingança se torna mortal.